Olá, sejam bem-vindos todos ao canal A Voz da Bíblia Sagrada. Este canal tem mais de 100 vídeos à sua disposição, certo? São diversos assuntos, você está vendo passar na tela do seu celular ou do seu computador. Os assuntos sobre os quais nós falamos são mais de 100 vídeos e queremos chegar a 1000 vídeos ou mais do que 1000, certo? São interessantes os nossos assuntos e eu acredito que você com certeza vai gostar. Mas se você não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever hoje. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante. Vamos falar sobre o assunto família, projeto de Deus, certo? A família, nós sabemos pela Bíblia Sagrada que é um projeto de Deus. Então, como projeto de Deus, nós que somos cristãos devemos, consequentemente, zelarmos muito pela família e principalmente a família tradicional. Por que eu estou dizendo isso? Eu estive conversando com uma professora cristã evangélica e ela é da rede pública de ensino e ela manifestou a sua preocupação que nos próximos dias ela estará ensinando sobre a família contemporânea. Ora, eu pensei assim, ensinar sobre a família contemporânea não tem nada demais. Existe realmente a família contemporânea, que às vezes é um tanto ou quanto diferente da família tradicional. A família contemporânea é essa que está existindo no presente momento. Mas eu nunca gosto de falar de um assunto se eu primeiro não pesquisar bastante e pegar vários documentos para que eu possa me firmar naquilo que vou falar, para que não venha dizer bobagem, nem tampouco ser taxado de homofóbico e tantas outras coisas que assim falam. Bem, mas pesquisando sobre o assunto, eu descobri que a ênfase maior que se dá nesse ensinamento não é, eles não estão apenas mandando apresentar que existe essa família contemporânea, mas estão dando uma ênfase muito séria nesses ensinamentos sobre a questão de ser muito normal uma família formada entre dois homens que se relacionam amorosamente e sexualmente ou duas mulheres que se relacionam amorosamente e sexualmente. Bem, entendo o que o MEC está querendo transmitir, porém não concordo com tudo que está naquela matéria, porque há uma ênfase gigantesca para que se abandone a ideia de que correto é a família tradicional e absolva-se a ideia de que essa família contemporânea é mais correta do que a família tradicional. Eu até rio, né, para não chorar, porque é interessante como o mundo, né, ele está mudando e por isso Jesus Cristo disse: quando eu voltar, por acaso, encontrarei fé na terra. Na verdade, a coisa não é fácil. Então, por esse motivo, sem querer ferir ninguém, nem trazer a palavra homofóbica, nada disso, eu quero trazer para você hoje aqui uma lembrança da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, sobre os cuidados que se deve ter com a família. E é claro que quando a Bíblia fala de família, ela fala de família formada entre um homem e uma mulher. Então, isso está desde o Gênesis, não adianta pensar que é diferente, não há margem para que se pense diferente sobre família na Bíblia. Inclusive, já existem Bíblias, tenham muito cuidado quando for comprar uma Bíblia, já existem Bíblias em que editaram essas Bíblias e estão vendendo e foram cortadas partes da Bíblia que falavam sobre esse assunto. Então, é muito interessante. Em um outro vídeo eu vou trazer quais são os versículos, né, que foram tirados e que foram modificados. Mas essa é a grande realidade. Veja em que mundo nós estamos vivendo. Mas só para lembrar, né, um pouco sobre a questão da família tradicional, nós vamos trazer hoje o tema Família Projeto de Deus.
Em 1 Timóteo, capítulo 5, verso 8, a palavra de Deus diz assim: Mas se alguém não cuida dos seus, e especialmente dos da sua família, tem negado a fé e é pior que um incrédulo. Então, observe bem que a palavra de Deus diz que precisamos cuidar da família, cuidar dos nossos, né? Dos nossos familiares. Cuidar bem. Não é somente a questão de dar roupa, calçado, comida, né? Dar alimentação correta. Não é só a questão de dar segurança, um lar, nada disso. Não é só isso. Isso é o primordial, é o estritamente, é muito necessário, porém é necessário também cuidar da parte psicológica, da parte espiritual da família. Então, um bom cristão é aquele que cuida de todas essas partes que nós já falamos, mas cuida também da vida espiritual e, além de cuidar da vida espiritual, da psique dos seus filhos. Mas, pastor, como é que pais que não têm formação psicológica vão cuidar da vida psicológica dos seus filhos? Muito simples. Você que pode até achar que é difícil, mas não é. Em primeiro lugar, precisa ser um cristão bastante bíblico, né? Estudar bem a Bíblia. Em segundo lugar, se você não tem um conhecimento maior, né, que possa transmitir a Bíblia sem trazer para os filhos talvez alguma nuance homofóbica, porque tem pessoas que, quando vão pregar a palavra de Deus, já entra logo na homofobia, né? E não é bem assim. A Bíblia ela não está aqui para ser pregada dessa forma. Nós precisamos ter inteligência suficiente para pregar a palavra de Deus, certo? Dizendo o que realmente é pecado, sem ter medo de dizer o que é pecado, porém respeitando os pecadores. Eu respeito os pecadores, certo? Respeito as pessoas que praticam determinados pecados que a Bíblia condena veementemente. Porém, é claro que eu não vou deixar de falar que aquilo que as pessoas estão praticando é pecado. Então, é isso que deve ser transmitido para os nossos filhos, para que eles não tenham futuramente uma raiz homofóbica, vamos dizer assim. Até mesmo porque isso será duramente tratado pelas autoridades, certo? E já está sendo tratado. Então, nós não devemos ser homofóbicos de forma nenhuma, mas devemos ser honestos, sinceros e ensinar os nossos filhos também a serem assim. Então, cuidar da família, como já disse, é cuidar de todos os aspectos e, porém, também cuidar da vida espiritual e da vida psicológica, certo? Então, vamos em frente. Talvez você pense, mas os pais que não têm uma formação psicológica, como é que vai cuidar? Bem, pela palavra de Deus, há uma forma muito leve, muito sensata e muito prudente de cuidar-se da família. E, com certeza, a Bíblia ela não é homofóbica, ela apenas aponta o pecado. Ok? Então, vamos em frente. Por que eu estou dizendo isso? Porque é na própria Bíblia que Deus recomenda que devemos ensinar os nossos filhos sobre a palavra de Deus. Uma vez eu fui convidado numa cidade muito distante daqui, onde eu morava antes, para dar uma palestra num colégio. E era o aniversário daquele colégio. E nessa palestra terminou tornando-se uma. Nessa palestra, e tinha vários palestrantes, tinha secretário de educação, tinha várias pessoas ali presentes, e, ao invés de se tornar uma comemoração do dia de aniversário daquele colégio, começaram os professores, secretário de educação, falando sobre o que está acontecendo no momento atual,
falando para os pais, já que ali estavam reunidos quase 1.000 pessoas ou mais do que isso. Então, falando para os pais que como estava as questões na sala de aula, como estava a rebeldia dos filhos e tal, etc, etc. E o organizador da festa veio me abordar e disse: Pastor, o senhor quer falar antes, dar logo uma palavra? Eu disse: Não, se você quiser, eu faço uma oração para iniciar o, as palestras, mas eu prefiro falar por último. Então, pode deixar aí, colocar a secretária de Educação, todas essas pessoas, dê prioridade, e eu serei o último a falar. Eu gosto sempre de ser o último a falar, porque ao ouvir as palavras dos outros, eu tenho um rumo melhor para aquilo que eu vou falar. Então, todos falaram, e que estava difícil na sala de aula, tal, etc. Porém, ninguém falou, tinha lá alguns evangélicos, ninguém falou em ensinar a palavra de Deus para os seus filhos. Então, quando eu peguei a palavra, a primeira coisa que eu perguntei. Comecei com uma pergunta: quem aqui já ensinou a Bíblia para os seus filhos? Emudeceu a plateia. Alguns poucos evangélicos levantaram as mãos e os demais emudeceram. É interessante isso, a gente vê como, mesmo no meio cristão, está havendo essa deficiência. Os pais não estão ensinando aos seus filhos a palavra de Deus, e é uma ordem de Deus que nós ensinemos aos nossos filhos. Então, em Deuteronômio 6, 6 a 7, diz assim: E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás sentado em tua mesa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Observe bem, vá acompanhando. Ainda Deuteronômio 6, 8 a 9 diz: Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. A importância do ensinamento da palavra de Deus para uma sociedade que seja mais justa e mais amorosa e mais igualitária, e também, principalmente, psicologicamente e espiritualmente equilibrada. É muito grande a importância desse. Desculpa aí, porque o telefone tocou e eu tive que desligá-lo, né? Felizmente tem alguém aqui querendo atrapalhar, certo? Mas é muito importante a palavra de Deus para que a sociedade tenha pilares, para que a sociedade tenha estrutura. Na verdade, os ensinamentos errados, né, que estão sendo proferidos nesse presente século está desestruturando a sociedade. Estamos numa sociedade onde prevalecem os bandidos, principalmente aqui no Brasil, né? A justiça está mais a favor do bandido do que dos cidadãos. E tudo isso é a ausência do ensino da palavra de Deus para as pessoas. A palavra de Deus não dá valor a bandidos, né? Então, nossos filhos precisam serem bem ensinados, né, com esta palavra. Há uma dificuldade muito grande já, mas podemos, não podemos deixar de ensiná-los. A Bíblia ensina que os filhos devem obedecer os pais. Já há ensinamentos, né, principalmente na família contemporânea, em que os pais não podem nem sequer dar uma palmadinha nos seus filhos. Não estou aqui falando que você vai
bater no seu filho, não é isso que eu estou falando. Estou falando que é preciso haver correção dos filhos, certo? Claro que precisa ter muito equilíbrio nisso, mas é preciso que haja correção para que haja também obediência. A obediência, geralmente, ela só aparece quando se vê que há uma autoridade superior àquele que obedece. Ou seja, que há regras, né, que são superiores àqueles que têm que obedecer a essas regras. Precisamos dar tudo o que é necessário para os nossos filhos, amor, carinho, afago, mas precisamos também corrigi-los. E esses filhos precisam entender que a correção é bom para o futuro deles. Então, Efésios 6, 1 a 2 diz: Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Porque, porque a Bíblia está dizendo aqui em Efésios isso, Paulo está dizendo aos Efésios isso, porque o próprio Velho Testamento diz que honrar pai e mãe faz prolongar os nossos dias sobre a face da terra. Então, filhos, obedeçam aos pais. E que não, de uma forma muito importante, que não precise eles corrigirem vocês com a palmadinha, certo? Porque eu continuo dizendo, a palmadinha é necessária quando há desobediência obstinada, certo? Então, eu quero ser bem claro aqui, não estou incentivando a ninguém a bater em seus filhos, não é isso que eu estou incentivando, mas eu estou dizendo que é necessário que os filhos obedeçam aos seus pais. E eu me lembro que meu pai não precisava me bater. Eu não lembro quantas palmadas ele me deu, talvez umas 2 ou 3 vezes no máximo, durante toda a minha vida, né, com ele. E meu pai apenas olhava para mim e pelo olhar eu já sabia que ele estava reprovando alguma coisa que eu fazia e ali eu com certeza já passava a obedecer. E agradeço muito, muito, não só ao meu pai, mas também à minha mãe, que foram muito corretos, criando-me de acordo com a verdade, com a honestidade, com a seriedade, corrigindo-me quando necessário foi. Então, eu agradeço, os dois já estão na eternidade, mas continuo agradecendo muito aos meus pais que me fizeram obedecer a regras que eram importantíssimas para que hoje eu estivesse aqui pregando a palavra de Deus para vocês. Vamos agora para outro texto. Diz assim: a Bíblia ensina aos pais que os pais não devem provocar ira aos filhos. Aí você vê como a Bíblia ela é completa. Claro que eu estou trazendo um vídeo muito pequeno, muito curto. Se eu fosse falar sobre família, eu passaria aí 10, 12 meses falando o tempo todo e não esgotaria o assunto na Bíblia. A Bíblia é farta sobre isso. Então, Efésios 6 e 4 diz assim: Vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-vos na disciplina e admoestação do Senhor. Então, olha o que é que a Bíblia, como a Bíblia traz um gigantesco equilíbrio, né, sobre a família, equilíbrio emocional, psicológico, equilíbrio importantíssimo para a vida familiar. Por isso eu prezo tanto a família tradicional e aquela que tem princípios cristãos. O que é não provocar a ira aos filhos? Eu vou trazer uma palavra sobre esse assunto. Tem várias formas de ensinar isso, mas a forma correta é a que eu vou trazer agora. O que a Bíblia está querendo dizer? Como é que a gente provoca ira aos filhos? Primeiro, nós provocamos ira aos nossos filhos quando nós falamos e não cumprimos. Quando nós ensinamos e não damos exemplo na prática de que estamos ensinando e praticando. Quando é que nós provocamos ira aos nossos filhos? É quando nós exigimos deles coisas que eles não estão ainda em condições de fazer.
Eu tenho aqui, eu sempre tive, né, quando eu criei meus filhos, procurando trazer o conhecimento psicológico e bíblico para eles. E eu tenho uma grande enciclopédia aqui de psicologia, eu sou formado também, eu tenho uma formação em psicologia, e eu tenho uma grande enciclopédia de psicologia que trata desde a criança, o adolescente, o adulto, o ancião, enfim, todas as faixas etárias trata nessa coleção de psicologia. Mas o que é que nós devemos entender? A fase da criança. Então, existem coisas que às vezes os pais exigem das crianças que elas não estão ainda preparadas para fazer. E é isso que provoca ira aos filhos. Agora, a segunda parte do versículo diz assim: mas criai-os na disciplina e admoestação do Senhor. Por que esse conselho de Paulo aos Efésios? Porque a disciplina e a admoestação do Senhor não é algo pesado, não é algo esdrúxulo, nada disso. Você pode observar que Jesus Cristo disse: os meus mandamentos não são pesados. E realmente os mandamentos da palavra de Deus não são pesados. A Bíblia é muito leve, os ensinamentos são muito leves. Então, é muito importante, é muito gostoso criar os filhos ensinando a palavra de Deus. Eu tenho netas, por exemplo, que são consideradas super educadas. As minhas netas chegam aqui na casa dos próprios avós e não mexem nas coisas sem autorização nossa. Elas pedem licença, perguntam se pode pegar aquele objeto. E quando nós concedemos alguma coisa, não falta nos lábios delas: obrigado, vovô, obrigado, vovó. E é interessante isso, certo? Mas essas crianças estão sendo criadas na doutrina, na disciplina e admoestação do Senhor. Então, são pessoas que são felizes, alegres, né? E são crianças muito felizes. Então, criança feliz não é aquela que chega numa casa e sai derrubando tudo. Tem pessoas que, essa criança tem muita energia. Energia não é isso. Isso é desordem, certo? Então, pais, aprendam a criar seus filhos na disciplina e admoestação do Senhor. Não deixe que eles sejam desordeiros. Se você permite isso quando eles são ainda pequenos, imagine quando eles crescerem, como se tornarão, né? Então, é isso que eu quero trazer para você hoje e creio que é muito importante que você entenda, né, o que nós estamos falando. Ora, outra coisa importante que a Bíblia traz. Efésios 5:25. Vós, maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Eu quero chamar a atenção de todos os maridos, todos os esposos, que amem suas esposas, como se você amasse o seu próprio corpo, certo? Observe que a Bíblia é muito veemente nessa área de amar a esposa. Está escrito aqui: amai as vossas esposas, as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. O que foi que Cristo fez? Morreu pela igreja. Então, o amor do marido para com a esposa é um amor tão grande que pode ser até sacrificial. Ou seja, ele tem a coragem de morrer pela sua esposa. Então, isso é o conselho da Bíblia para que os esposos amem as esposas, certo? Então, para que existe algum compêndio psicológico mais importante do que estas palavras que a Bíblia traz para a família? Não tem. Eu tenho aqui, como já disse, uma grande coleção de psicologia, mas todo aquele conteúdo não supera isso que a Bíblia está ensinando aqui para a família, certo? Eu vou agora trazer outro texto da Bíblia que, principalmente as feministas, questionam muito, mas não adianta questionar, o texto é verdadeiro.
A Bíblia ensina que a mulher tenha o esposo, desculpe aí que está escrito esposa, mas tenha o esposo em alta consideração. Então, Efésios 5:22 diz assim: Vós mulheres, submetei-vos a vossos maridos como ao Senhor. Rapaz, isso quando a gente ensina no meio onde tem pessoas adeptas do feminismo, isso soa muito mal, porém a Bíblia é a verdade, eu não abro mão, ela é uma verdade absoluta. Deixa eu dizer uma coisa para você. A Bíblia traz essa mensagem tão veemente para que as mulheres se submetam aos seus maridos pelo seguinte motivo, porque ela também ensina que o marido deve amar a esposa a ponto de morrer por ela. Deu agora para você entender? A Bíblia não está querendo aqui dizer que a esposa seja uma escrava do esposo, né? Porque se o marido ama tanto a esposa que é capaz de morrer por ela, como é que ele vai escravizar a sua esposa? Como é que ele vai tratá-la mal, certo? Então, mas eu conheço evangélicos que não vivem assim. Claro, pode ser evangélico, mas não se submetem às regras da Bíblia. A Bíblia é correta. Se existem alguns evangélicos que não atendem a essas regras, problema desses evangélicos, certo? Problema deles. Pior para eles, eu digo, porque não terão uma família saudável. Mas a Bíblia está aqui trazendo regras para uma família saudável. Regras muito mais sérias e veementes, muito mais importantes do que a consideração de todos os psicólogos do planeta. Certo? Então, essa é a verdade que eu trago hoje para você sobre família, projeto de Deus, porque família é realmente projeto de Deus. E para concluir esta mensagem hoje, para ela não ficar muito longa, eu trago para você Eclesiastes capítulo 4, versos 9 a 10, que diz: Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Pois se caírem, um levantará o seu companheiro, mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Então, família formada entre um homem e uma mulher, certo? E gerada biologicamente ou até mesmo adotada, é uma família dentro dos princípios bíblicos e perfeitamente saudável. Deus abençoe. Até a próxima. Não se esqueça, inscreva-se neste canal que traz muita coisa boa para você.